Muitas de nós chegamos na igreja sorrindo por fora, mas por dentro nós estamos abatidos, mortos. Mas em vez de reclamar, ele escreve uma das cartas mais cheias de esperança da Bíblia. E é isso que eu quero trazer para você. Existem portas que Deus fecha, não para nos punir, mas para nos proteger. Paulo não fala sobre uma ausência de problemas. Ele fala sobre a presença de Deus em meio aos problemas. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar de um tema de como permanecer de pé quando a vida não sai como nós planejamos. E o livro que eu quero estar usando hoje é o livro de Filipenses. Esse livro ele tem 4 capítulos, capítulo 1 até o capítulo 4. E a gente vai estar passando ali pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3. E conforme a gente vai passando, a gente vai desenvolvendo o assunto. O que eu quero dizer é que todos nós já passamos por algum tipo de frustração. Há pessoas que estão carregando perdas que nós nunca imaginamos. Atrasos que não entendem, portas que se fecham, sonhos que não aconteceram no tempo esperado, decepções que deixaram marcas profundas no nosso coração. Muitas de nós chegamos na igreja sorrindo por fora, mas por dentro nós estamos abatidos, mortos, lutando com perguntas que ainda nós não encontramos respostas. E mais interessante desta carta de Filipenses, que ela foi escrita exatamente por alguém que tinha todos os motivos para estar frustrado, todos os motivos para estar triste. Que eu estou falando de Paulo. Paulo não estava vivendo seu melhor momento quando ele escreveu esta carta. Ele estava preso, limitado, sem liberdade e sem saber qual que seria seu futuro. Humanamente falando, aquele não era um cenário para uma pessoa feliz. Essa carta, ela é conhecida como uma carta da felicidade. É a carta da alegria. E isso nos ensina uma verdade muito poderosa. A verdadeira alegria não nasce das circunstâncias, mas de uma confiança inabalável em Deus. Paulo ele descobriu que é possível ser feliz, encontrar paz, sem ter respostas, esperança sem ter garantias, alegria quando tudo parece negro. Talvez esta seja a mensagem que você que está me ouvindo precisa ouvir hoje. Você não precisa esperar que tudo vai bem, que tudo melhore para voltar a ter alegria. Em Cristo é possível permanecer firme mesmo em meio das frustrações da vida. Talvez a maior maturidade espiritual que nós possamos ter não seja continuar adorando quando tudo vai bem, mas continuar confiando quando tudo saiu conforme nós não planejamos, quando tudo saiu fora do que nós esperávamos. Paulo, ele tinha motivos para desistir, ele tinha todos os motivos para desistir. Ele estava preso, ele era um prisioneiro. Mas, em vez de reclamar, ele escreve uma das cartas mais cheias de esperança da Bíblia. E é isso que eu quero trazer para você, aqui, através desse vídeo. Todos nós fazemos planos, nós planejamos nosso casamento, nós planejamos os nossos filhos, nós planejamos o nosso ministério, os nossos negócios. Mas chega um momento que a vida nos leva para uma direção que nós nunca imaginamos. O que fazemos quando Deus permite uma rota diferente daquela que nós imaginamos, que nós planejamos? Filipenses mostra 4 atitudes que sustentam uma pessoa quando seus planos falham. E eu quero falar neste vídeo dessas 4 atitudes. Primeiro que eu quero falar para você que Deus continua trabalhando mesmo quando você não entende o processo. Em 1 Filipenses, no versículo 12, diz para nós: as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Isso é Paulo escrevendo. Paulo, ele estava vivendo um momento que nós poderíamos pensar que ele poderia estar vivendo os piores momentos da vida dele. Ele estava preso. Humanamente falando, ele poderia estar parecendo que ele estava um homem derrotado. Mas Deus estava usando aquela prisão para alcançar pessoas que Paulo jamais imaginou que alcançaria. A prisão foi um púlpito para Paulo. As correntes viraram um testemunho. José, quando foi vendido, ele parecia o fim para ele. Mas anos depois ele descobriu que Deus estava escrevendo uma história maior, muito maior do que ele imaginou. Nem todo atraso é abandono. Às vezes Deus está pregando algo que você ainda não consegue enxergar.
Quando Deus atrasa algo, nossa tendência é pensar que ele nos esqueceu, mas ele não esqueceu. Foi assim com José na prisão, com Davi fugindo de Saul e até Abraão esperando pela promessa. Creia, Deus está mais interessado em formar o seu caráter do que acelerar o seu processo. Existem portas que Deus fecha, não para nos punir, mas para nos proteger. Muitas das vezes, nós choramos por oportunidades perdidas, sem perceber que Deus está nos tirando de algumas dores profundas que podemos ter. Nem todo não significa que Deus não te ama. Deus vê o que existe atrás das portas que você não consegue enxergar. Deus pode estar mudando sua direção. O que parece hoje ser uma prisão pode ser a preparação de Deus para você, para o seu amanhã. Paulo, ele escreveu Filipenses mesmo estando preso. O que parece prisão para você hoje pode ser a preparação para o amanhã. Paulo, ele escreveu Filipenses mesmo estando preso. Aquilo que parece estar limitando você hoje de alcançar o que você tem planejado, pode ser um ambiente onde Deus está desenvolvendo a força que você precisará amanhã. A prisão de Paulo não impediu ele de fazer o seu propósito. Ele ampliou e alcançou o seu propósito. O que você chama hoje de atraso, Deus chama de preparo. Você chama de porta fechada, mas Deus chama de direção para sua vida. E o que você chama de uma prisão, Deus chama de treinamento. A luta contra o nosso orgulho, a luta de querer falar tudo, de controlar tudo. Por isso, Paulo apresenta uma segunda lição. A sua força não está no controle, mas está na rendição. Em Filipenses, no capítulo 2, o verso 5 até o verso 8, nos diz que Paulo nos aponta para Jesus como o maior exemplo de alguém que permaneceu fiel ao propósito, mesmo quando o caminho envolveu renúncia, dor e humilhação. Jesus, ele era o rei dos reis, ele era o rei dos judeus. Ele possuía toda a autoridade, toda a glória, todo o poder. Nada lhe faltava. Ainda assim, Filipenses 2 nos mostra que ele escolheu abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, de todos os seus privilégios, para cumprir a vontade do Pai aqui na terra. Ele se esvaziou dele mesmo, ele se humilhou, ele serviu, ele obedeceu. E o que mais nos impressiona não é que Jesus tinha poder, é que ele tinha o poder, mas ele escolheu não usar esse poder para se beneficiar. No Getsemane, ele poderia ter desistido. Na cruz, ele poderia ter descido. Diante dos seus acusadores, ele poderia ter se defendido, mas ele permaneceu obediente, porque Jesus entendia algo que nós, muitas das vezes, nos esquecemos. A vontade de Deus é a mais importante do que qualquer conforto momentâneo. Nem tudo que Deus pede fará sentido imediato. Jesus sabia que a cruz produziria salvação, mas primeiro produziria sofrimento. Quem não aprende a servir dificilmente estará preparado para ser líder no futuro. Vivemos numa geração que quer posição sem processo, não quer viver o processo para chegar a uma posição. Jesus, ele mostrou que no reino de Deus, a exaltação vem depois da humilhação. E é exatamente isso que Paulo quer nos ensinar aqui em Filipenses. A alegria verdadeira não nasce do controle da situação, mas da confiança em Deus, da confiança que nós depositamos no Senhor, mesmo quando a situação está fora do nosso controle. Terceiro ponto que eu quero estar falando. Sua mente precisa ser treinada para não ser dominada pela sua ansiedade. E é interessante que quem escreveu Filipenses estava vivendo um momento que poderia, assim, de ansiedade, o mais caótico de todos. Porém, em Filipenses 4, do verso 6 ao 7, Paulo nos escreve. E quando ele estava escrevendo, ele não estava numa situação favorável, ele não estava na praia curtindo, ele estava vivendo o pior momento da sua vida. Ele estava numa fase muito desconfortável. Não estava cercado de garantias do que seria o futuro para ele.
Ele estava preso, acorrentado, sem saber se ele seria libertado ou se ele seria executado. Mesmo assim, ele não escreve sobre o medo, não escreve sobre o desespero, não escreve sobre derrota, ele escreve sobre paz. Paulo não fala sobre uma ausência de problemas. Ele fala sobre a presença de Deus em meio aos problemas, a presença de paz. Muitas pessoas pensam: quando o meu problema acabar, eu vou ter paz. Mas a paz de Deus não funciona assim. A paz do mundo depende das circunstâncias favoráveis ao nosso redor. Mas a paz de Deus, ela permanece, mesmo quando as circunstâncias continuam desfavoráveis. Jesus, ele estava dormindo no barco durante uma grande tempestade. A tempestade estava lá fora, mas a paz estava do lado de dentro. Paulo, ele aprendeu que algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando aprender, mas não consegue. Ele aprendeu a viver em qualquer situação, na abundância, na escassez, na saúde, na enfermidade, nos aplausos. Isso não significou que Paulo não estava gostando, que ele estava gostando do sofrimento. Isso significa que sua alegria não dependia das suas circunstâncias. Paulo descobriu que existe uma diferença entre alegria por causa do que acontece com nós e alegria por causa de quem está conosco. Seu segredo não era uma circunstância, era Cristo. Por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: posso suportar a abundância sem me afastar de Deus. Posso suportar a escassez sem perder a fé. Quem coloca sua alegria nas circunstâncias sobe e desce o tempo todo. O tempo todo está subindo e descendo emocionalmente. Quem coloca sua alegria no Senhor permanece firme. O fato de seus planos terem mudado não significa que Deus perdeu o controle das coisas. Deus, ele continua no governo. Ele continua escrevendo a história, mesmo quando você não entende o capítulo atual. Alguma das maiores bênçãos da sua vida pode estar escondidas em caminhos que você nunca teria escolhido se tivesse acontecido o que você tinha planejado. Ao chegarmos ao final de Filipenses, nós percebemos que Paulo, ele estava escrevendo não apenas uma carta, ele estava compartilhando sua vida, seu testemunho. Ele nos mostra que a alegria cristã não é ausência de lutas, mas é a presença de Cristo no meio delas. Paulo, ele perdeu a liberdade, ele perdeu o conforto, perdeu os seus planos, perdeu a capacidade de controlar seu futuro. Mas existe algo que ele se recusou a perder, que foi a confiança no Senhor. Porque sua alegria não estava na prisão ou na liberdade. Não estava nas respostas ou nas perguntas. Não estava nos recursos ou nas falhas deles. Não estava nas pessoas ou nas circunstâncias. Sua alegria estava no Senhor, estava em Cristo. E talvez essa seja a pergunta que Filipenses deixa para nós hoje. Se Deus permitisse que você perdesse tudo aquilo que te sustenta, sua felicidade hoje, Cristo ainda seria suficiente para você? Porque a verdadeira maturidade espiritual não é celebrar quando tudo vai bem. É continuar adorando quando tudo saiu fora do seu controle. Tudo saiu fora de como você planejou. Paulo, ele aprendeu isso. Ele aprendeu que Deus continua trabalhando no meio do processo. Que a rendição é mais poderosa que o controle. Que a paz de Deus é maior que qualquer ansiedade. E que Cristo é suficiente em qualquer estação da nossa vida. Talvez você esteja carregando perdas, atrasos, portas fechadas, respostas que não vêm, expectativas quebradas. Mas a mensagem que Filipenses nos deixa hoje é: o atraso do Senhor não cancelou o propósito. A porta fechada não cancelou a promessa do Senhor na sua vida. A prisão não cancelou o chamado. É a sua luta que você está passando não cancelou os planos de Deus para a sua vida. Continue confiando, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. E Deus sabe a sua história. Ele já sabe o final. Ele já sabe tudo que vai acontecer com você. Quando Cristo
é tudo que você tem. Você descobre que Cristo é tudo o que você precisava. E quando Cristo é suficiente para você, nenhuma perda, nenhuma porta fechada é grande o bastante para roubar a sua alegria. Você é feliz, independente das circunstâncias. Deus deixou sua palavra para que nós possamos, como um manual, quando nós estamos passando por alguns momentos de dificuldade, nós possamos voltar até ela, ler a tua palavra e encontrar abrigo, encontrar consolo na palavra do Senhor. Aqui ele nos diz como nós devemos viver, como nós devemos nos preparar, como nós devemos que as nossas emoções estejam.